São 7h34 e um dos mais importantes eventos de artes cênicas do Brasil ocorre de 24 de março até 6 de abril, com 350 atrações em vários palcos, vários espaços de Curitiba e região metropolitana. E a diretora do Festival de Curitiba, a Fabiola Passini, é a convidada do TNews hoje no estúdio para vir falar aqui sobre a programação. Bom dia, Fabiola, seja bem-vinda. Bom dia, Roberta, muito obrigada. Obrigada pelo espaço para falar um pouquinho sobre o festival. E lá vem muita coisa boa, né? Vai ser uma edição que já começou bombando, né? Com muitos espetáculos, inclusive já com os ingressos esgotados. Estou vendo que tem edição essa sendo marcada, ou seja, a expectativa eu imagino que seja de um público bem grande. Para que as pessoas tenham uma ideia do tamanho que tem o festival. É o 33º Festival de Curitiba, né? Você tem alguns números para mostrar para a gente qual é o tamanho dele? Sim, o festival realmente ele é muito grande, é um dos festivais mais importantes da América Latina, pelo tamanho e pela qualidade e nessa abrangência que ele cobre com esses números, né? Então a gente tem, por exemplo, eu gosto muito de falar dos postos de trabalho do festival, porque realmente são surpreendentes. A gente emprega mais ou menos umas 600 pessoas diretamente nesse período, e aí a gente for pensar em empregos indiretos, esse número vai 3 vezes, e a gente nem conta os artistas, né? Porque o artista recebe o cachê, também poderia estar aí incluído como emprego direto. Mas a gente fala aqui de bilheteiro, maquinista, contra-regra, técnicos de som, de luz, carregadores, produtores, assistentes. É muita, muita gente. Então, esse só de empregos diretos. E aí a gente também tem números, por exemplo, a gente espera... Ano passado a gente teve 200 mil espectadores, né? E a gente trabalha para que a gente consiga atingir esse mesmo número esse ano. A expectativa é 200 mil de novo. De novo, exatamente. E aí vai pela cidade inteira, são mais de 70 espaços pela cidade. A gente recebe na cidade em torno de 1.500 artistas nesse período. Então é uma efervescência cultural enorme, né? A gente está falando do festival realmente muito grande. Legal. Com relação à estrutura do evento, acho interessante explicar, porque as pessoas pegam o guia, inclusive ele tem distribuição gratuita, né? E muitas vezes não fazem ideia dessas divisões, porque é muita coisa que acontece. São vários eventos paralelos, temos uma mostra, temos o Fringe. Eu queria que você explicasse essa estrutura do festival. O que são cada uma dessas atrações, né? Qual é o perfil delas e o que vai vir para esse ano? Então, o festival ele foi criado em 1992. E aos pouquinhos, né, o Leandro Knopfels, que é o fundador, idealizador do festival, ele foi tendo ideias para incluir dentro do festival. Mostras que foram parecendo interessantes, que ele acabou vendo em outros lugares, no Brasil ou fora do Brasil, e a gente foi incluindo dentro do festival. Então a gente tem a Mostra Lúcia Camargo, que a Mostra Lúcia Camargo tem uma curadoria especializada, são espetáculos que vêm para cá, que são convidados para vir para cá. Aí tem o Fringe. Que é uma turma especialista em artes cênicas, que observa tanto no Brasil quanto fora, Isso. Né? O que de bom pode trazer. Exatamente. Durante o ano inteiro, são 3 pessoas. A Daniele Sampaio, que mora em São Paulo, Patrick Pessoa, que é um crítico teatral que mora no Rio, e a Giovana Suarque, aqui de Curitiba. Exatamente. Eles assistem teatro o ano inteiro, recebem projetos o ano inteiro, e aí juntos imaginam o que pode acontecer, o que eles acreditam que para aquele ano é interessante ser mostrado. Essa é a Mostra Lúcia Camargo. Não necessariamente uma coisa temática. Não necessariamente. É uma seleção de peças que eles acreditam que vão funcionar no festival. Exatamente. Legal. E aí o nome se chama Mostra Lúcia Camargo, em homenagem a Lúcia Camargo, que é uma pessoa muito importante para o festival, foi uma grande produtora cultural, gestora cultural e foi curadora do festival durante muitos anos. Então, uma forma da gente sempre lembrar da Lúcia, o nome Mostra Lúcia Camargo veio logo após a pandemia. Aí a gente tem o Fringe, que é uma mostra de teatro sem curadoria especializada. Então as companhias se inscrevem e vêm para o festival por conta própria. A gente tem algum tipo de subsídios para ajudarem as companhias a virem. E aí o legal do Fringe é porque ele aparece pela cidade inteira. Então eu sempre falo, quando a gente tem essa sensação que o festival de Curitiba começou, é porque o Fringe está espalhado pela cidade e principalmente pela rua também, né? São mais de 150 sessões gratuitas, se eu não me engano, só na rua são 60 e ao todo são 150 e poucas sessões gratuitas. O festival tem ao todo 285 atrações. Então é muita coisa. 285 só no Fringe, desculpa. 350 mais 350 no festival todo. E aí tem o Guritiba, que é infantil. E o Guritiba esse ano tem uma coisa super legal, já aproveitando de falar para não esquecer, que é um espetáculo de rua. O Guritiba quase nunca tem rua, mas esse ano tem um espetáculo de Belo Horizonte, se chama Elefanteatro.
E ele vai acontecer dia 5, às 2h30, no Passeio Público. E às 2h30, do domingo, no dia 6, no Teatro da Vila. Na frente do Teatro da Vila. E aí, um elefante feito de materiais recicláveis, uma companhia de Belo Horizonte chamada Pigmaleão. Escultura que Mexe é o nome. E é a coisa mais maravilhosa, assim, uma das coisas mais lindas que eu assisti em 2024. Essa não precisa de reserva de ingresso? Não precisa só de chegar. reserva, só chegar. E Ué, ele legal. é um elefante gigantesco que é tão lindo que chega uma hora que você acredita que aquele elefante é de verdade. Então fica essa dica para os pais levarem. Adultos também, eu tenho certeza que se emocionam com esse espetáculo. Aí, Só deixa eu já tirar uma dúvida. Claro. O Curitiba, ele é focado nas peças infantis e infanto-juvenis. Mas dentro do restante da programação, até do Fringe, há opções também de peças infantis? Muitas opções. E a pessoa pode filtrar no site do festival por espetáculos infantis, que vão aparecer todos os outros que aparecem no Fringe também. Então vê a programação do Curitiba, mas não está visto, porque pode ter outras coisas também, para outras atrações também. Legal. Exatamente. E o Curitiba também acontece nas escolas. Tem alguns projetos... Olha, não sabia disso. Especificamente na escola. Eu não vou lembrar o ano, mas a gente... o Curitiba, ele virou um programa anual. Então, a gente dá o pontapé inicial nele durante o festival, mas durante o ano inteiro ele acontece nas escolas. É um programa que vai uma vez por mês. A gente escolhe uma determinada escola mais periférica, e aí acontece uma peça de teatro, oficina para os professores, oficina para os alunos, e um projetinho dentro dele que chama Cultura em Família, onde a gente leva os pais, as crianças para verem teatro em outros lugares. A gente pega eles em casa, leva esse teatro e na volta leva eles para jantar. Nossa, e depois assiste em casa. Que legal, ainda tem um jantarzinho depois? Tem um Que jantarzinho legal, depois. nossa, que projeto legal, muito bom. É lindíssimo, assim, acontece durante o ano inteiro. E como faz diferença, né? Apresentar desde cedo para a criança o teatro, porque ela se torna um espectador. É formação de plateia. Isso mesmo, e logo vai pegar gosto por aquilo e vai assistir teatro a vida inteira, né? Sim, com certeza. E a gente vê crianças que vão assistir, pedem para assistir de novo, então já vão pegando esse gostinho pelo teatro. Legal. E aí a gente tem também o Risorama, que é uma sensação, né? É um evento só de stand-up comedy, comandado pelo Diogo Portugal. E o Diogo Portugal foi um dos pioneiros do stand-up comedy no Brasil. Então tem um público muito fiel em Curitiba, esse ano vai ser na live. São 6 noites, impressionantes, 6 noites que esgotam. É porque tem muita celebridade, né? Muito. São pessoas muito conhecidas, né? Principalmente pelos canais digitais e YouTube, muitas vezes, vários daqui, inclusive, né? Do Paraná, e que as pessoas conhecem de programas, inclusive, né? De canais do YouTube de comédia e que chegam aqui e o pessoal esgota mesmo, porque são celebridades, né? Então já fica essa dica, gente. Quem gosta de stand-up comedy tem que comprar ingresso rápido do Risorama, porque vai começar a esgotar logo, logo. Para os ouvintes que nunca foram, o Risorama é muito interessante porque ele tem um jeitão de balada, assim, né? Tem. De bar. Então, é sempre à noite, começa um pouco mais tarde, e aí fica, não sei como é que vai ser esse ano, mas todos os anos geralmente é assim, serve uma batatinha frita, uma cervejinha, e assim, um espetáculo atrás do outro, então você tem uma noite inteira ali de diversão, na verdade são várias, mas se você quiser uma delas, assim, em que vai entrando um em seguida do outro, os espetáculos são sempre curtos, mas muito engraçados, e com esse clima de bar, né? Exatamente, são 6 humoristas por noite que se revezam no palco e tem esse clima bem balada mesmo. Então é legal pra você ir com os amigos, pra se divertir e ter uma noite super descontraída. E é isso, vendo os melhores nomes de stand-up que estão no Brasil hoje. Então o Risorama realmente é impressionante, ele já completa 20 anos esse ano. Nossa, tanto tempo já? Tanto tempo. E a gente também, o Risorama é legal porque vários dos projetos que acontecem no festival, eles ficaram maduros o suficiente para acontecer durante o ano inteiro. Então, por exemplo, o Risorama, em 2024, viajou para 14 cidades. A gente fez Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, porque realmente é um projeto que dá muito certo, faz muito sucesso. Aí a gente tem o Mishimashi, que vai entrar nossa 15ª edição. O Mishimashi também é muito legal, porque são vários nomes, vários artistas de malabares, improviso, circenses, que se juntam para fazer um espetáculo mágica, né? Mágica. É super legal. Todos comandados pelo Alípio, o palhaço Alípio, que é o Rafael Barreiros, que tá já há um bom tempo com a gente. E o Mishimashi, que eu falo sempre que é muito legal, porque no espetáculo infantil, por exemplo, o pai vai para levar a criança para assistir, né? E assim acaba assistindo o espetáculo. E o pai, à noite, vai sozinho, enfim. Os pais vão assistir sozinhos o espetáculo. O Mishimashi, ele é um evento pensado para a família inteira ver juntos e se divertirem juntos.
Então isso é muito legal. Então, não é espetáculo estritamente infantil. Não é infantil. É para todas as idades, né? Todas as idades. Então leva o vô, a avó, tio, padrinhos, sobrinhos. Vai todo mundo junto para se divertir, porque todo mundo se surpreende com o Mishimash. É uma delícia, muito, muito legal. E a gente tem, pelo segundo ano consecutivo, o Ricardo Nolasco, que é aqui de Curitiba, fazendo a direção do Mishimash. Então, é divertidíssimo, gente. Legal. Faltou aqui o Gastronomics. E ia perguntar que me chamou a atenção. Esse ano são 3 dias? Mudou? São 3 dias. Devido ao sucesso do ano passado, a gente testa esse ano 3 dias de Gastronomics. Na sexta-feira, começando com Happy Hour, e no sábado e no domingo. E o Gastronomics é isso, né? Porque que também o festival não se chama mais só Festival de Teatro de Curitiba. Porque aos poucos foram incorporando outras modalidades, outros gêneros também. E eu sempre falo que a gente é louco o suficiente para dentro de um festival desse tamanho de teatro, a gente inclui uma quermesse gastronômica de altíssima qualidade, comandada pelo Celso Freire, pela Gabriela Freire, que é a filha do Celso. O Gastronomics também já tá feras, né, da gastronomia. Já tá na 20ª edição. A gente também já fez em outras cidades o Gastronomics, porque é um sucesso. E para quem não conhece o Gastronomics, o diferente tem grandes nomes da gastronomia, tanto de Curitiba como de fora. E aí você nunca vê esses chefes, né? Eles sempre estão dentro da cozinha ou fora dos seus restaurantes comandando, enfim. No Gastronomics eles vêm para cá e eles cozinham na barraquinha. Então tem esse formato de barraquinha de feira, só que é isso, com os chefes dentro da barraca cozinhando. Pratos maravilhosos. Claro, você não vai lá para comer o mesmo tamanho, né? Que você vai comer dentro do restaurante do chefe. São porções menores, mas muito mais acessíveis também. E você tem essa sensação de estar numa quermesse também para fazer com a família inteira. Tem muita música boa. São 6 shows por dia no Gastronomics e músicas de alto nível. Tem teatro também, tem espaço kid, tem espaço para você levar seu cachorro, seu pet. Não é só para almoçar, é para passar o dia. A gente fala que é um evento de permanência. Começa às 11 no sábado e domingo às 11 da manhã e se estende até o final do dia. Você pode ficar o dia inteiro com os amigos, passando um dia super agradável e comendo muita coisa boa. Legal. Vamos falar sobre a mostra Lúcia Camargo. O que a gente vai ter de estreia? O que a gente vai ter de peças aí que bombaram pelo Brasil ou até fora? Que é difícil colocar destaques, né? Porque é tudo muito bom. Mas assim, se você puder falar um pouquinho sobre o que vem de novo aí na mostra, pra gente ter uma ideia. Claro. Então, a mostra, ela reúne, que a gente fala assim, né? Os curadores selecionam coisas que eles assistiram durante o ano inteiro e que fizeram muito sucesso no Brasil. Então, a gente sempre fica muito orgulhoso de falar que aqui, nesses 14 dias, você vai ver realmente o que no Brasil foi destaque, né? Eu gostaria de poder chamar mais companhias, mas aqui foram os que a gente selecionou, né? A curadoria. Então, a gente tem uma peça super destaque que é da Débora Falabella, chamada Prima Face. Ela fez sucesso absoluto, uma das peças mais bem recomendadas de 2024. Vai ser no Guairão. A gente tem também Gregório do Vivier, com um novo espetáculo dele, chamado O Céu da Língua. É um espetáculo que ele fez a estreia em Portugal. E devido ao sucesso imenso lá, ele acabou ficando 1 mês em cartaz em Portugal. Nossa, que legal! Lotando tudo. É uma peça que fala sobre a língua portuguesa. Ele é uma pessoa apaixonada pela língua portuguesa. E também vai ser no Guairão. Uma sessão esgotou ontem, então a próxima deve esgotar até domingo, com certeza. Então, para quem gosta do Gregório do Viver, corre, porque ainda tem essa possibilidade. Eu vi que, faltando 1 mês para o início do festival, a gente já tinha 70% dos ingressos vendidos. Esse ano a gente está tendo um recorde, né? Recorde, Roberto. Foi surpreendente. A primeira semana de vendas, a gente já teve espetáculos esgotados. E espetáculos no Guairão, né? O Guairão tem 2.100 lugares. E a gente já tá com quase todos esgotados. Realmente é um recorde, a gente fica muito feliz com A impressão que dá, até pelo sucesso do ano passado também, é que tem aí uma demanda retida, né, da pandemia e do pessoal tá querendo muito voltar a assistir as coisas, né? Então, assim, isso é legal. Ver esse movimento é muito legal. Porque pós-pandemia, as pessoas, claro que as pessoas vão querer frequentar lugares fechados. Será que não vai mudar a forma de assistir? Gente, com o teatro foi o oposto. As pessoas querem muito ver coisas que sejam ao vivo. É impressionante, isso é muito legal. Legal. E aí a gente também tem Brilho Eterno, que é com o Reinaldo Gianecchini e Tainá Miller, com um diretor chamado Jorge Farjala, que é um diretor incrível no Brasil hoje. Marcelo Serrado e Heloísa Perricet na comédia Avesso do Avesso, que também por onde passam, esgotam tudo e também já está quase esgotando. E a gente tem daqui também a companhia da Companhia Brasileira, chamado Ao Vivo,
com a companhia inteira daqui, né? Faz tempo que eles não se apresentam aqui. Mas é uma peça que também, em São Paulo, esgotou todas as sessões. Tem a Sorrá, a Renata Sorrá, nesse espetáculo. E aí, outro espetáculo de Curitiba, a gente tem Cabaré Haikai também, que é uma homenagem ao Paulo Leminski, aos 80 anos. Olha, que legal! Sim, muito legal. E também uma peça chamada Daqui Ninguém Sai, que é uma homenagem do TCP, Teatro Comédia do Paraná, direção da Nene Noe, em homenagem ao Dalto Trevisan, que esse ano faria 100 anos. Então, o festival também homenageia esses grandes mestres. 2 de uma vez só. 2 de uma vez só. Muito bem. São 7 horas e 49 minutos. Está na hora de a gente fazer uma pausa para o intervalo, mas é rapidinho. A gente já volta para concluir a conversa aqui com a Fabiola Passini, ela que é uma das diretoras do Festival de Curitiba. A gente não fala mais Festival de Teatro, como ela explicou, porque tem muito mais coisa. Mas é o festival de artes cênicas mais famoso aí do Brasil e que começa no dia 24 de março e vai até o dia 6 de abril, mas com ingressos, muitos ingressos já esgotando, então agora é o momento de pegar o guia e começar a escolher o que você vai assistir. Inclusive, esse guia, antes da gente ir para o intervalo, Fabiola, onde é que as pessoas encontram o guia para dar uma olhada na programação? Ele, com certeza, você vai encontrar no Shopping Milha, na bilheteria do festival. Mas a gente espalha pela cidade inteira, em vários bares, restaurantes, mas o Miller é garantido que você encontra. Mas no site também tem a programação completa, se precisar consultar, né? Tem tudo bonitinho. E também é legal acompanhar as redes do festival, que lá tem sempre várias dicas. Legal, vamos pro intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 52 minutos, a gente está falando sobre o Festival de Curitiba com a Fabiola Passini, que é uma das diretoras do festival, que começa logo mais no dia 24 de março. Aqui no intervalo você estava falando sobre um espetáculo específico, que é o Velocidade da Luz. Queria que você explicasse, que curioso que vai ser. Gente, é muito lindo, é uma das coisas mais preciosas que eu assisti o ano passado, isso. Um diretor argentino chamado Marco Canali, ele já está em Curitiba e ele cria um espetáculo aqui, com pessoas que têm 60 a mais, a partir das histórias das vidas delas. Então, ele pede para elas escreverem num papelzinho uma memória que elas têm da vida, pode ser da infância, da juventude ou até mesmo da velhice. E a partir desses trechos, ele cria uma peça de teatro, mas as pessoas mesmo, essas atrizes, atores, que não são, na verdade, pode ser pessoas que não trabalham com teatro, ele cria esse espetáculo aqui. Então, ele já está aqui. E é a coisa mais linda o que ele consegue fazer com essas pessoas em tão pouco tempo. Esse espetáculo vai ser no dia 5 e 6 na Praça Santos Andrade. É gratuito e, assim, vale muito a pena. Muito a pena. É muito emocionante, é comovente como ele consegue fazer as pessoas contarem da vida delas sem elas nunca terem subido no palco, por exemplo. Nossa, que incrível. Dia 5 e 6, gratuito, Santos Andrade, é Velocidade da Luz. Para os ouvintes que estão fazendo a agenda aí do que vão assistir, Velocidade da Luz. Esse projeto ele faz pelo mundo inteiro. Já fez em Tóquio, nos Estados Unidos, na Europa. Ele faz pelo mundo inteiro. E deve ser muito diferente a cada lugar, né? Porque eu imagino que sim, né? Porque as pessoas têm culturas diferentes, né? Estão morando num lugar diferente, então acho que o estilo de vida. Então eu imagino que seja um espetáculo totalmente diferente a cada edição, né? Exato. Por exemplo, eu assisti em Santos, então em Santos tem o Porto, né? Então muitas das histórias são ligadas ao Porto. Então o espetáculo foi apresentado no Porto, com a vista pro Porto, coisa mais linda. Que legal. Assim. Então vale muito a pena conhecer um pouquinho desse projeto. E aí outro espetáculo que a gente pode destacar aqui também, que é incrível, se chama Ray, Você Não Me Conhece, que é a história da vida do Ray Charles. É um espetáculo, é um musical, então existem muitos fãs de musicais, aí fica essa dica. E a qualidade musical desse espetáculo é uma coisa que impressiona muito. No Guairão, ainda tem ingresso para esse espetáculo. E também foi um destaque enorme em 2024 na agenda cultural de São Paulo. Gente, não dá para perder esse espetáculo. É um dos mais bonitos que eu acho que a gente tem do festival. Qual que é esse? Rei, Você Não Me Conhece. Rei, Você Não Me Conhece. Ray Charles é maravilhoso, né? Só para ouvir música já valeria a pena. Exatamente, é um elenco incrível, assim. Fica essa dica, então, do Ray Charles. A Mostra Surda de Teatro vai ter de novo? Vai ter de novo. E esse é um sucesso do ano passado, assim. Inteira gratuita. Ano passado foram 4 espetáculos. O que é a Mostra Surda? É uma mostra feita pela comunidade surda
e pela Fluindo Libras, que é uma empresa aqui de tradução em Libras, né? E aí eles têm um grupo de teatro com atores surdos, e eles quiseram criar essa mostra com 4 espetáculos, todos com atores surdos. E aí, devido ao sucesso do ano passado, que eles nos procuraram para fazer, a gente aceitou na hora, a gente vai repetir esse ano, só que esse ano já dobra os espetáculos. São 7 espetáculos com atores surdos. E essa é uma coisa que a gente acredita, essa mostra, que ela vai se repetir sempre. Tem um público muito fiel. O ano passado mesmo eu não consegui assistir, porque devido à quantidade enorme de gente, uma fila gigantesca de espera, eu não consegui ver nenhum espetáculo, mas quem conseguiu adorou. É uma experiência incrível. E Curitiba tem um público muito, muito cativo, que é o público surdo. O festival também tem essa preocupação enorme com a acessibilidade cada vez mais crescente. A gente Eu tem ia mais falar de sobre 60... isso. Há tempo que se fala do festival para todos. Eu queria que você falasse sobre isso. A gente tem mais de 60 atrações que são com algum tipo de acessibilidade. A gente também tem pessoas com síndrome de Down que trabalham no festival. A gente teve uma abertura uma vez que eram com atores com síndrome de Down, um espetáculo do Peru que foi... Eu assisti. Assistiu? Que foi assim, histórico. Super, super legal. É muito legal. Muito então bonito. A gente tem essa preocupação realmente de ser para todos o festival e cada vez mais. É uma coisa que a gente começou faz um tempo já e a gente acha que esse é o nosso slogan mesmo, que é um festival para todos. Show! Falando sobre a abertura que você passou, como é que vai ser a abertura esse ano? Eu sei que tudo não dá para revelar, porque sempre tem surpresas, né? Sim. O que a gente vai ter na abertura? A abertura é um espetáculo chamado Os Mambembes, com a direção do Emílio de Mello. O Emílio de Mello também é ator, já aproveitando de falar, de um espetáculo que está dentro da mostra, chama In Oichi. É um espetáculo que teve aqui em 2010 e foi um sucesso tão grande que eles chegaram a voltar para Curitiba depois. E agora eles remontaram esse espetáculo e na hora que a curadoria viu, falou, a gente tem que chamar de novo. Espetáculo que é assim com qualidade enorme, são 2 atores incríveis. Isso. São 2 atores com muito, muito de alto nível. Então vamos convidar de novo e eles vêm. Ainda tem ingresso, mas também está acabando. Mas enfim, Os Mambembes é um grande elenco. É Paulo Betti, Cláudia Abreu, Débora Evelyn, Júlia Lemertz, fazendo um espetáculo. É uma gente estrelada, né? Fazendo esse espetáculo que se chama Os Mambembes. Eles fizeram pelo interior do Nordeste e do Norte, se não me engano, parando em várias cidadezinhas pequenas, e agora eles iniciam essa adaptação para o palco. Então vai ser um teatro positivo, chama Os Mambembes. Legal, a gente já vai ter que encerrar, mas só para a gente fechar a parte de serviço aí. Você falou sobre muitas opções de espetáculos gratuitos, mas em geral para os pagos. Qual que é a faixa de preço dos ingressos? Vai de R$0 a R$85. O mais caro é 85. É 85. Não tá mas acessível. Tem 10, 20, 30, 40, 50. Tem muito desconto para meia entrada. Todos os descontos de lei também. E para artistas, estudantes de teatro, a gente tem um preço promocional que é R$40 a inteira e 20 a meia. Ah, legal. Vamos deixar o site? Como é que o pessoal encontra essa programação toda? Festivaldecuritiba.com.br, aí no Instagram também, Festival de Curitiba. O Instagram é legal que você fica atento lá, já vai falando dos espetáculos que estão quase esgotando, espetáculos que esgotaram, dicas de outros espetáculos também para você assistir. É bem legal acompanhar as redes sociais, está bem ativa. Muito bem, eu agradeço muito pela tua presença bem cedinho aqui no estúdio, Fabíola. Sucesso com o festival. Eu com certeza vou a vários, porque eu amo. Que bom. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar um pouco sobre o festival para as pessoas ficarem atentas, porque está começando, gente, é dia 24 de março. E vai ferver. E a gente deixa essa entrevista disponível no canal do YouTube, T-News no Ar, com a Fabíola Passini, uma das diretoras do Festival de Curitiba, para quem quiser compartilhar ou assistir novamente, não lembra muito bem a dica que ela deu, fica lá no nosso YouTube. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada.